Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre os tornados, ou seja, um assunto vinculado às forças da natureza, e o tornado ou os tornados constituem uma das forças da natureza de maior poder de destruição. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer em respondê-la. Vamos lá, moçada. A nossa aula de hoje foi motivada por um evento climático que é muito comum nos Estados Unidos, não nessa época do ano, que atingiu vários estados do oeste norte-americano. Então, nesse último final de semana, tivemos dezenas de tornados que varreram inúmeras cidades norte-americanas, causando um rastro de destruição e provocando inúmeras mortes. A última vez que eu li a respeito, o número total de óbitos ultrapassava a 70 e, tomando por base a quantidade de pessoas desaparecidas, logicamente que, infelizmente, esse número de pessoas mortas aumentou nesses últimos dias. Então, essa imagem aqui foi escolhida para abrir a nossa aula, mostrando a vocês o tornado, que é uma tempestade ou uma tormenta ciclônica que acaba gerando uma espécie de funil, onde você tem aqui um desenho bem configurado, ou seja, uma imagem bem configurada do tornado tocando no solo. Essa mancha aqui acinzentada sobre a vegetação é a poeira que normalmente o tornado levanta quando ele está passando numa determinada área que ainda não foi atingida pelas chuvas torrenciais. Então, a ideia do nosso encontro é falar sobre o processo de formação dos tornados e também mostrar a vocês as áreas onde são mais comuns a ocorrência desse fenômeno meteorológico nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Lembrando que tornados também ocorrem em outras partes do mundo. Todavia, nenhum país do mundo é tão atingido por tornados como os Estados Unidos. Professor, como é que se forma um tornado? Eu escolhi esse desenho para mostrar a vocês o processo de formação de um tornado. O tornado é uma tormenta do tipo ciclônica. Toda tormenta ciclônica se forma numa célula de baixa pressão atmosférica. Então, a ideia que você tem que ter é que, com a queda da pressão atmosférica e através do encontro de uma massa de ar de origem polar com uma massa de ar quente e úmida, nós temos as condições ideais para a formação do que nós chamamos de supercélulas, ou seja, a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical. Para que vocês tenham uma ideia, a base de uma cumulonimbus situa-se entre 800 a 1.200 metros acima da superfície. E o topo dessa nuvem
pode ultrapassar os 11.000 metros de altitude. Então, as nuvens do tipo cúmulos-nimbus, grosseiramente, se assemelham a grandes bigornas. Então, você tem o movimento ascendente do ar quente, aqui representado pela tonalidade avermelhada, lembrando que o ar quente, por ser mais leve, tende a subir. Então, esse ar quente e úmido, levado pelas correntes ascendentes, vai subindo. É justamente a ascensão desse ar quente e úmido e do seu encontro com ar frio e seco, que desce, ou seja, exerce o movimento no sentido contrário, é que gerará as condições ideais para a formação das nuvens cúmulos-nimbus. Então, você vai ter esse ar quente e úmido subindo, levado pelas correntes ascendentes, e entre esse ar quente e úmido, você vai ter um ar frio descendo. É justamente essa descida do ar frio em direção à superfície e onde nós temos no seu entorno o ar quente e úmido, que criará as condições ideais para a condensação do vapor d'água, formando, né, esse funil que nós chamamos de tornado. E há de se destacar que também nas partes laterais desse ar quente úmido que está em processo de ascensão, você vai ter a descida também do ar frio, criando dessa forma as condições ideais para a formação de um tornado. Professor, toda supercélula convectiva, ela vai formar um tornado? Não. Na maioria dos casos, não temos a formação do tornado. Agora, em alguns casos, essas supercélulas acabam evoluindo e criando as condições para a formação de um tornado. Então, não fiquem com medo toda vez que vocês olharem para uma célula de convecção no céu, que é muito comum nessa época do ano aqui no Brasil, no verão, que haverá a ocorrência de um tornado. Claro, vez por outra, nós teremos a formação de um tornado, que é um fenômeno não tão comum aqui no território brasileiro. Então, para que vocês tenham uma ideia, aqui nós temos a imagem de uma supercélula convectiva. Aqui é a base da cúmulos-nimbus. Olha, você vendo uma supercélula como essa, meu amigo, dá medo, dá muito medo. Parece que o mundo vai acabar, porque ela é constituída por uma nuvem que a gente chama de cúmulos-nimbus gigantesca. E você pode observar aqui o formato arredondado. Aqui ainda não temos a formação do tornado. O tornado ainda não se configurou aqui. Mas aqui dentro de uma supercélula como essa, criam-se condições favoráveis que podem evoluir ou não para a formação de um tornado. Então, essa imagem foi escolhida, que eu achei muito bonita, né? A melhor imagem que eu vi de uma supercélula até então. Aqui nós temos o mapinha dos Estados Unidos, cuja ideia é mostrar a vocês o porquê dos Estados Unidos serem o país de maior incidência de tornados do mundo. Ora, quando eu era garoto, eu sempre gostei de clima, apesar de ter me preparado para ser engenheiro na vida, mas eu sempre gostei de clima, sempre fui um observador do tempo. E então isso eu acompanho, né, informações, notícias, e me interessei em aprender. Inclusive já assisti documentários com experimentos científicos mostrando como se forma um tornado, bastante interessante, da Discovery, da Nat Geo e por aí vai. Então aqui nos Estados Unidos, anos atrás, se dizia que os Estados Unidos tinham em média 800 tornados por ano.
Já li mais recentemente que a média de tornados nos Estados Unidos fica em torno de 1.500, há anos em que a quantidade é maior ainda. Então, onde são mais comuns a ocorrência dos tornados? Aqui nas planícies centrais dos Estados Unidos. Por que nas planícies centrais dos Estados Unidos, que é a planície do Mississippi e Missouri, é mais comum a ocorrência desse fenômeno meteorológico? Porque as planícies centrais estão localizadas entre as montanhas rochosas, que é a principal cadeia de montanhas da América do Norte, e os montes Apalaches. Então, esse corredor de terras baixas possibilita a passagem do ar frio de origem polar, procedente do Ártico, em direção ao sul dos Estados Unidos. Da mesma forma que essa planície também irá possibilitar a entrada do ar quente e úmido procedente do Golfo do México. Então, é justamente a colisão, ou o encontro, melhor dizendo, de duas massas de ar com diferentes temperaturas em deslocamento horizontal, o ar polar procedente do Ártico e o ar quente e úmido procedente do Golfo do México, que na primavera, no verão e até mesmo no início do outono, irão criar as condições meteorológicas ideais para a ocorrência, ou seja, a formação dos tornados. Então, esses estados que se localizam nessa faixa aqui são aqueles mais expostos a esse fenômeno meteorológico. Lembrando que, normalmente, os tornados eles têm curta duração. Em média, um tornado ele dura menos de 30 minutos. Em média, agora existem exceções, né? Dependendo das condições meteorológicas, um tornado pode se desfazer e minutos depois um outro tornado numa área próxima se formar. Razão pela qual é preciso se fazer sempre o monitoramento das condições atmosféricas nesse período em que a incidência dos tornados é mais comum. Aqui nós temos, para mostrar a vocês, deu uma travadinha aqui, aonde nós temos a maior incidência de tornados aqui na América do Sul. Na América do Sul, a incidência de tornados é bem menor do que na América do Norte, do que nos Estados Unidos. Então aqui nós temos a área assinalada pela cor laranja, onde nós temos o maior número de registros de tornados em nosso país. Então, por exemplo, estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente esses estados, são aqueles que registraram a ocorrência desse fenômeno, que também pode acontecer numa pequena parte do Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Mas por que essa área aqui é sujeita à ocorrência de tornados? Pelo mesmo motivo do que acontece lá nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui você tem a Cordilheira dos Andes, aqui você tem o Planalto brasileiro, que possui inclusive várias serras. E entre a Cordilheira dos Andes e o Planalto brasileiro, você tem a planície platina aqui no meio. Então, essa planície platina, ela favorece a entrada do ar polar procedente do sul da América do Sul, da região da Patagônia, na Argentina, ou então da região do arquipélago das Malvinas ou Falklands, e eu me refiro à massa polar atlântica, que avança por esse corredor formado pela planície platina, e esse avanço pode se deparar com ar quente e úmido transportado pelos rios voadores procedentes da Amazônia. Então, esse calor e umidade que vem da Amazônia, esse ar frio e úmido que vem deslocado pela massa polar atlântica, irá criar condições favoráveis à formação dos tornados. Os tornados aqui, eles são mais comuns no outono e até mesmo em parte do inverno, onde nós temos maior número de registros.
há registros de tornados também na primavera. Agora, no verão aqui, é muito raro notícias sobre a formação de tornado nessa região, ao contrário dos Estados Unidos, onde o período maior de incidência de tornados é justamente a primavera, verão. Aqui nós temos a classificação dos tornados e os danos que eles podem causar. Então, você tem o F0, cuja velocidade do vento varia de 65 a 115 km por hora. Então, nesse caso, os danos materiais são leves. Você tem o F1, com velocidade que varia de 116 a 180 km por hora, danos moderados. O F2, com velocidade de 181 a 250 km horários, causa danos fortes. O F3, de 251 a 330 km por hora, danos severos. F4, 331 a 420 km por hora, danos devastadores. E F5, com velocidade de 421 a 530 km por hora, danos incríveis. Mas, professor, o vento pode atingir essa velocidade acima de 400 km por hora? Sim. No funil, esses ventos muito fortes, eles não ocorrem numa área grande. Então, a velocidade do vento medida no tornado é no funil, onde você tem aquela movimentação giratória. Então, quando o funil ele passa sobre edificações, dependendo da velocidade do vento, ele vai causar danos, pode destruir as edificações, pode levantar um búfalo, pode levantar um caminhão, pode levantar uma van, pode levantar seres humanos. Muito comum que isso aconteça se um ser humano for tragado por um tornado, e a chance dele sobreviver vai ser muito pequena. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens dos danos causados pela passagem de uma sequência de tornados nos últimos dias lá nos Estados Unidos, sendo que o estado de Oklahoma foi o mais atingido por essa sequência de tornados. Então vocês podem observar através dessas três imagens aqui o rastro de destruição que desabrigou milhares de pessoas, uma vez que nós tivemos milhares de imóveis destruídos. Aqui nós temos uma imagem do satélite NOAA dos Estados Unidos, que mostra aqui as nuvens do tipo cumulus-nimbus, que deram origem a essa sequência de tornados, como eu disse, que não são comuns nessa época do ano. Nós estamos no mês de dezembro, no período do pré-inverno. O mês de dezembro e o mês de janeiro são tradicionalmente os meses mais frios. Então não é comum a ocorrência desse fenômeno. Então, como o mundo ele está passando por um momento de mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas têm gerado intempéries na natureza enormes, ondas de frio, ondas de calor, secas devastadoras, inundações devastadoras, enfim. Então, eu acredito que possa ter sido uma anomalia climática normal, como também acredito que possa ter sido fruto das mudanças climáticas em curso no nosso planeta, uma vez que o ano de 2021 foi marcado pela ocorrência de inúmeros eventos climáticos extremos. O próprio Brasil foi atingido por uma seca, principalmente no centro-sul e no interior do Nordeste, responsável pela redução substancial dos níveis dos reservatórios das nossas usinas hidrelétricas. Agora, também no último final de semana, tivemos chuvas acima do normal lá no sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Você tendo lá municípios que em 24 horas registraram um volume de chuva que equivale quase à média anual. Então, esses extremos climáticos estão ocorrendo no mundo todo. Eu vi na África do Sul e demais países do sul do continente africano
tempestades de neve que há muito tempo não se via naquela região no último inverno ocorrido aqui no hemisfério sul. Eu tenho acompanhado as tempestades que estão ocorrendo lá na Austrália, agora no mês de dezembro, tempestades devastadoras, assim como tempestades que estão varrendo a Europa nas últimas semanas. Vários países do continente europeu sendo varridos por tempestades, inclusive tempestades de neve severas. Então, nós estamos vivenciando um período de eventos climáticos extremos e essa onda de tornados que atingiu os Estados Unidos no último final de semana pode, na verdade, ser fruto, dessas mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Valeu, moçada? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Aqui eu estou deixando meus grupos lá do Facebook e também o meu Instagram. Quem queira me seguir no Instagram, seja bem-vindo. E aqui os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais, meus módulos que fazem parte das minhas apostilas, bancos de questões, provas comentadas e assuntos diversos de interesse geográfico. Tudo isso 0800. Não se paga nada para ter acesso a esse material. Você sabe por quê? Eu vim de uma família pobre e com muito sacrifício me formei. Meu sonho era ser engenheiro. No dia da inscrição do vestibular, em função da crise do petróleo, eu mudei os meus rumos e fui estudar geografia, onde milito no magistério há mais de 40 anos. E como eu estou no final da minha vida, no final da minha carreira, eu gostaria de deixar um legado para jovens do Brasil todo que não tiveram oportunidade de receber um conteúdo tão vasto através não só dessas aulas gravadas, como também do material editado, para se prepararem para os concursos que venham fazer na vida. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!